Bom dia, querido amigo, querido irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar um breve devocional. Estamos aí na carta de Paulo a Tito e hoje leremos o verso 11 do capítulo 2, onde nos diz assim: Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Paulo vem escrevendo a Tito, orientando a ele que dê alguns princípios norteadores aos irmãos que estão na ilha de Creta, a esta igreja. Paulo falou do Evangelho, Paulo falou que ele foi escolhido para promover a fé dos eleitos de Deus. Essa fé gera esperança, uma esperança viva, eterna, porque foi Deus quem prometeu para eles e Deus não pode mentir, Paulo diz. Paulo pede a Tito que aconselhe os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, a como proceder, aos jovens, aos escravos, de como eles devem proceder em seu trabalho. E agora Paulo dá instruções com relação à graça de Deus. Talvez nós demoremos um pouco mais nestes pontos, porque há muita riqueza e nós gostaríamos de pontuá-las cada um. Paulo começa iniciando dizendo: Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. É fato que a salvação é pela graça de Deus. A graça é mais do que um favor imerecido. A graça de Deus, ela é o centro da ação de Deus. Deus age por graça. Deus age por meio da graça. Nós não somos merecedores de nada. Quando Deus resolve, decide, decreta salvar uma pessoa, Ele o faz unicamente por meio da graça. Obviamente que nós podemos dizer assim: mas eu não faço nada na salvação? Não. Na salvação nós não podemos fazer nada, uma vez que nós nos encontramos mortos em nossos pecados e delitos. Paulo, quando abre o capítulo 2 da carta aos Efésios, ele diz: Ele, Deus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Olha bem, se estamos mortos, não podemos fazer nada, nem mesmo nos preparar para receber a salvação. A salvação é um ato único de Deus, é o que nós chamamos de monergístico, né? Ou monergismo, que é uma ação única de Deus em nos salvar. Mas a graça de Deus não é uma ação somente para a salvação. Ela nos acompanha em todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos por graça. Nós existimos por causa da graça de Deus. Somos sustentados por causa da graça, porque Deus é gracioso. Paulo, em seu momento de aflição, com aquele espinho na carne, ele ora ao Senhor para que fosse-lhe retirado aquele espinho, e o Senhor lhe diz: Paulo, a minha graça lhe é suficiente. Então, observe que nós recebemos a graça do Senhor e essa graça nos trouxe salvação. Salvação. Nós vamos encontrar o salmista dizendo que
a tua graça é melhor do que a vida. É melhor do que a vida. A graça do Senhor é uma pessoa. Cristo é a personificação da graça de Deus. Ele veio cheio de graça e de verdade, diz a palavra. Portanto, em Cristo nós encontramos a plenitude, né? A personificação, a expressão plena da graça de Deus. Da graça de Deus. É tudo pela graça. Eu sei que nós, quando olhamos para a graça do Senhor e quando meditamos na graça do Senhor, ficamos por vezes perplexos. Por quê? Porque a graça de Deus é uma pancada, literalmente, no nosso eu. Porque nós gostamos de fazer, nós gostamos de receber louvores, nós gostamos de receber honra, gostamos de, entre aspas, decidir as coisas, gostamos de participar, de agir, mas na salvação não. Nós não fazemos nada. Há um pensamento de um bispo inglês, se não me falha a memória, William Temple, que ele diz que a única coisa que nós contribuímos na salvação é o pecado do qual nós precisamos ser redimidos. Nós não contribuímos com nada além do pecado. Nós estávamos mortos, afastados de nosso Senhor, totalmente mortos, abatidos no necrotério espiritual. Nos encontrávamos sem vida, sem Deus, neste mundo tenebroso, como Paulo afirma. Portanto, a graça de Deus nos foi revelada em Cristo Jesus. Foi por amor, Deus manifestou a sua graça. Deus precisava fazer isso? Não. Deus não nos devia nada, Deus não era obrigado a fazer nada. A única coisa que éramos dignos de receber era a condenação, era o inferno. Mas Deus, por causa, Paulo diz, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O texto diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça de Deus foi manifesta na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, às nossas vidas. Irmãos, é algo maravilhoso pensarmos e meditarmos na graça de Deus. Saber que Deus, de forma tão maravilhosa, vai atrás de pecadores indignos, como eu e você, depravados, corruptos, pervertidos, e restaura a comunhão com Ele. Nos busca. Um aspecto da graça é interessante, que é Deus quem vai atrás de nós. Não somos nós que procuramos Deus. É Deus quem nos procura. Nós, na verdade, enquanto Deus não regenera o nosso coração, nós não desejamos Deus. Nós queremos fugir de Deus. Nós vivemos uma vida indiferente a Deus, né? Totalmente solto neste mundo. Mas quando Deus, com sua graça, nos alcança, tira a venda, o véu dos nossos olhos, aí então conseguimos perceber pela palavra o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. E não é porque somos bons. Paulo diz, Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Irmãos, não fomos nós que tomamos o primeiro passo. Não fomos nós que tomamos a iniciativa. Não fomos nós que nos levantamos e fomos até Deus. Não. Foi Deus. Foi Deus que veio
para buscar aquele que havia se perdido. Foi Deus que desceu de sua glória na pessoa de Cristo Jesus e buscou-nos naquela cruz, e salvou-nos naquela cruz, e nos alcançou naquela cruz. A cruz é uma prova inegável de como o pecado pode nos levar tão longe e como Deus, por meio da sua graça em Cristo, vai tão longe para nos buscar, para nos salvar. Essa graça de Deus na salvação de seu povo é algo extremamente maravilhoso, glorioso, majestoso. Ele revela essa graça ao seu povo, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo vida nova, trazendo uma vida transformada, renovada, uma vida abençoada, uma vida que agora deve ser vivida para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça do Senhor nos conduz nessa nova vida. A graça do Senhor nos conduz a uma vida de devoção. Então nós podemos ver isso, que essa graça foi revelada. Porque se ela não tivesse sido revelada, irmãos, nós ainda permaneceríamos mortos em nossos delitos e pecados. O que nos tira do necrotério espiritual é a graça de Deus, é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo. Se Deus não nos buscasse, ainda estaríamos lá. A ação é de Deus. Sempre foi, sempre será. É Deus quem salva. Ele é o Salvador. O texto nos diz, Jonas vai nos dizer assim: a Deus pertence a salvação. A Deus pertence a salvação. Então a salvação pertence a Ele. Ele salva aquele a quem Ele deseja salvar. Como Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: logo, citando um texto do Antigo Testamento, ele diz: logo terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E aí você vai dizer assim: mas como pode isso? Porventura pode o barro se queixar com o oleiro, com aquele que o fez? Não pode. Essa é a verdade. Deus faz o que Ele deseja fazer. Deus faz o que Ele deseja fazer. Dessa massa corrompida, humana, aprove a Ele salvar o seu povo, tirá-los de lá, redimi-los, transformá-los para a glória do seu nome, para que eles vivam na presença dEle. O que dizer disso? Glória a Deus eternamente. Glória a Deus eternamente. Meus irmãos, que Deus nos ajude a meditarmos, a pensarmos, a sermos gratos e a desfrutarmos dessa graça de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos apenas pontuar esse aspecto hoje, mas nós vamos dar sequência ainda nesses versos sobre essa instrução que Paulo está dando a respeito da graça de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa desfrutar do Senhor cada dia mais. Um forte abraço.